possível identificar o que é genuinamente nacional? Existe um ritmo genuinamente brasileiro? O samba, o forró, o shot, o chachado. Será que eles são ritmos genuinamente nacional? Um prato típico genuinamente brasileiro? Baião de dois, leitão à pururuca, feijoada, munguzá? Ou não? Não é possível identificar, já que a nossa história é tão misturada. Nesta semana, eu apresento para vocês a resenha de uma obra cujo personagem principal busca e defende o que é genuinamente nacional, o que ele acredita ser genuinamente brasileiro. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e trago para você a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. Afonso Henriques de Lima Barreto, ou Lima Barreto, foi jornalista, escritor e funcionário público. Neto de pessoas escravizadas, tanto da parte do pai quanto da parte da mãe, nasceu alguns anos antes da abolição da escravidão. Porém, os seus pais acreditavam que a verdadeira liberdade passava pela educação. Seu pai era tipógrafo e sua mãe professora, era dona de uma escola. Ele perdeu a mãe muito cedo, vítima da tuberculose. Devido às relações que seu pai tinha com o Visconde de Ouro Preto, com a proclamação da República, ele fica desempregado e, para sustentar a sua família, que tinha bastante filhos, ele vai trabalhar na colônia de alienados na Ilha do Governador. Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro. Seu pai, em decorrência das diversas pressões sofridas pelas revoltas e as pressões do cotidiano, adoece e acaba sendo hospitalizado naquela mesma colônia, diagnosticado com neurastenia. É importante a gente compreender que no século XIX, começo do século XX, qualquer problema, qualquer doença psicológica entrava no balaio da loucura. Então, eles consideravam que o problema de saúde que o pai do Lima Barreto apresentava era um tipo de loucura, neurastenia. Lima Barreto, então, terá que abandonar os estudos. Ele estudava na escola politécnica, detestava estudar lá. Ele vai contar muitas histórias que ele sofreu de sofrimento naquela escola por conta de preconceito racial. Ele tem que abandonar os estudos e começar a trabalhar para sustentar seus irmãos e o pai doente. Ele é funcionário público e também é jornalista. Vai sofrer com a doença do alcoolismo. Por muito tempo, a sua obra não era considerada uma obra clássica, uma obra digna de ser estudada. Alguns afirmavam que não era por ser uma obra confessional, ou seja, tinha muito de biográfico nas coisas que ele escrevia, e outros, eu sou desse time, pelo fato dele ser negro. Naquela época, um escritor negro não era considerado capaz de produzir algo que mereça ser estudado. Em 1905, ele publica Recordações do Escrivão Isaías Caminha, e ele critica, mesmo usando nomes fictícios, o seu chefe. E isso, depois da publicação desse livro, ele vai ter muita dificuldade para publicar suas outras obras. A obra de Lima Barreto é considerada pré-modernista,
Por quê? Porque o modernismo no Brasil começa com a Semana de Arte Moderna de 1922 e Lima Barreto ele morre justamente em 1922. Suas obras são publicadas antes. Do que se trata Triste Fim de Policarpo Quaresma? O autor fará uma sátira, uma piada, uma crítica sobre o Brasil idealizado pelos escritores românticos, pelo romantismo. Ele vai transformar a utopia criada pelos românticos em uma distopia. Como? Criando um personagem, Policarpo Quaresma, extremamente nacionalista e que vai tentar colocar em prática aquilo que o romantismo pregava. Portanto, Policarpo é aquela pessoa que acredita que tudo que é nacional é melhor. Então ele busca a comida típica nacional brasileira, a música essencialmente brasileira, o ritmo essencialmente brasileiro, o idioma essencialmente brasileiro. Por isso, a história já começa com uma atitude diferente de Policarpo Quaresma. Ele decide o quê? Aprender a tocar violão. Naquela época, qual era o instrumento que era considerado fino, da elite, elegante? Era o piano. Mas na cabeça de Policarpo, o piano veio da Europa, não era um ritmo nacional. Então, o que o ritmo nacional era a modinha tocada no violão. Então, ele decide aprender a tocar violão e o seu professor se chama Ricardo Coração dos Outros. Ele também vai começar a utilizar hábitos tupinambás. Então, há um episódio muito interessante e cômico no livro, porque ele vai receber a visita do seu compadre e da sua afilhada e ele não cumprimenta a pessoa dando a mão. Como que ele cumprimenta? Ele começa a chorar. As visitas chegam e ele começa a chorar. As visitas ficam consternadas com aquele comportamento. Aí ele explica: não, eu não dou a mão mais para cumprimentar, porque eu aprendi que os tupinambás, quando recebem visitas, eles choram. Então, quer dizer, ele acredita que a gente tem que seguir os costumes dos tupinambás, porque eles são genuinamente brasileiros. No seu trabalho, ele começa também a escrever em tupi-guarani, porque ele acredita que esse tem que ser o idioma nacional. Inclusive, ele envia um ofício para a Câmara pedindo para que o idioma nacional deixe de ser o português. E naquela época, na época do Policarpo Quaresma, o português ele era uma mistura das línguas indígenas e com o português de Portugal. Então, ele queria que só se falasse o tupi-guarani. E ele vira piada na Câmara, é considerado louco e vai ser hospitalizado. Ele vai para um hospício e lá ele fica hospitalizado por 6 meses. Quem o visita sempre é sua afilhada, o seu compadre e Ricardo Coração dos Outros. Assim que ele tem alta, o que ele decide? Ele decide investir na agricultura. Então, ele sai do centro da cidade, vai para o interior do Rio de Janeiro, compra um sítio, o Sítio do Sossego, e lá ele quer viver da agricultura, porque ele quer seguir a máxima que Pero Vaz de Caminha disse, né? Aqui no Brasil a terra é fértil, em se plantando tudo dá. E ele começa a investir
naquele sítio, a plantar naquele sítio. As pessoas daquele povoado não entendem por que ele comprou aquele sítio, porque é um sítio que já foi abandonado várias vezes, que não produzia nada. Então eles começam a desconfiar se ele vai ou não se envolver na política. E essa não é a intenção do Policarpo, mas as lideranças políticas daquela região começam a visitá-lo, a pressioná-lo, a se decidir para que lado que ele vai ficar. E aonde ele queria sossego, ele acaba tendo alguns percalços. E qual é o grande inimigo que ele vai encontrar? Ele vai encontrar na saúva, a formiga, que uma noite eles vão escutar um barulho estranho quando vê aquele monte de saúva. As saúvas vão comer as roseiras da irmã dele, os brotos, a plantação, tudo. Então, mais uma decepção que o Policarpo vai sofrer. Nisso vai estourar uma rebelião. Vai acontecer a revolta da Armada. Policarpo vai comprar um título de major e vai se colocar à disposição para lutar a favor do governo. E nessa guerra, nessa revolta, ele vai se decepcionar com a liderança de Floriano Peixoto. Ele vai descobrir que o Floriano Peixoto, ele é violento demais com os seus próprios soldados. Ele vai escrever um ofício denunciando essa violência e por conta disso ele vai ser preso. Aí a gente pode observar nesse romance que Policarpo, a exemplo de Jesus, ele vai sofrer 3 quedas, né? A primeira queda, a primeira decepção é com relação à língua, ao brasileiro típico, que seria seguir os costumes, os hábitos do Tupi-Guarani. Ele vai ser hospitalizado e considerado louco por conta disso. A segunda queda, a ideia de que aqui no Brasil, se plantando tudo dá, é uma ideia, sim, se plantando tudo dá, mas você tem que investir nessa terra, você tem que ter orientação, não é simplesmente cavar um buraco e plantar. Inclusive, quando ele começa a usar a enxada, um funcionário do sítio observa assim que ele não tinha manejo nenhum com esse instrumento. Não é num passe de mágica que as coisas acontecem na agricultura. E por fim, a decepção com as próprias lideranças nacionais. Policarpo, ele era um bovarista. O que quer dizer bovarista? Ele acreditava em tudo que ele lia. A Madame de Bovary, né, o bovarismo, vem por conta dessa personagem do Flaubert. Tudo que ela lia, ela acreditava naquele romance idealizado, naquele príncipe encantado. E o Policarpo também, ele tinha uma biblioteca vastíssima sobre a cultura nacional. No entanto, o paradoxo dessa sua biblioteca é que tudo que foi escrito sobre o Brasil e que ele lia foi escrito pelo ponto de vista do europeu. Então, nunca vai ser um conhecimento puramente nacional. Apesar de falar da fauna, da flora, da música, os livros que ele tem não foram escritos por brasileiros, foram escritos por europeus que vieram para cá. Outra queda que ele vai ter, além da queda com a agricultura, é a queda com as lideranças políticas. As lideranças políticas não estão preocupadas em enaltecer o país, fazer desse país um país gigante. Está preocupada apenas com o poder, a ponto de maltratar até os seus aliados. Por isso, Policarpo, que tentou seguir à risca as lições do romantismo, ele virou
uma piada, porque essas lições ficam bonitas, cabem bem no romance, mas na vida real elas não vão funcionar. Este romance foi publicado em fascículos no Jornal do Comércio em 1911 e como livro em 1915. Lima Barreto denuncia e critica a loucura social, a loucura do Estado e a loucura do patriotismo desvairado. Ele denuncia também a situação da mulher. Por que a mulher tem que ter esse destino, o casamento? E quando ela não alcança esse destino, ela adoece, que é o caso da vizinha do Quaresma. Ela tinha um noivo, o noivo era dentista, era casamento certo, aguardava só ele ser promovido. Quando ele consegue um trabalho, ele abandona a noiva, não volta para realizar o casamento, ela adoece, enlouquece e morre, né? Então por quê? Por que não casar? Por que ser abandonada pode adoecer uma mulher? Então já é uma denúncia, já é uma visão moderna do Lima Barreto. Quando o narrador elenca a biblioteca do Quaresma, ele faz uma crítica. Tudo aquilo que se fala sobre o Brasil naquela época era do ponto de vista do europeu. Os autores eram europeus. Então é possível, a partir dessa bibliografia que ele tem, dessa biblioteca que ele tem, ter uma noção do que é genuinamente nacional? É claro que não. A nação utópica proposta pelo romantismo, ela vai funcionar muito bem nos livros. Aquele herói indígena, o Peri, né? Ele só vai funcionar ali no livro. Na vida real, isso não vai funcionar. Quaresma, ele tentou seguir à risca essas lições e falhou. Falhou tanto que ele virou piada e ele acabou sendo preso. A riqueza do Brasil, na verdade, é justamente essa mistura. Nós não estamos aqui para valorizar o que vem de fora, mas valorizar o que nós construímos. O que é nosso, mas nunca será genuinamente nosso. Vai ser sempre uma mistura. Se essa mistura ocorreu de forma pacífica, a gente sabe que não ocorreu. A miscigenação que a gente conheceu nos livros de história não aconteceu de forma pacífica, foi pelo meio da violência, mas o resultado dela está aí. Então o brasileiro típico, o brasileiro puro, ele não vai existir. O brasileiro ele vai coexistir com diversas culturas. Ler Triste Fim de Policarpo Quaresma é sim uma lição de nacionalismo. É redescobrir a literatura nacional e redescobrir um autor que por muito tempo foi esquecido. É diversão na certa. Espero você semana que vem com mais uma resenha aqui do nosso canal. Tchau!